sobre a Copa do Mundo Feminina de Futebol e o que isso pode alterar aí no horário de funcionamento de algumas repartições públicas. Porque o governo do estado, aqui do Paraná, anunciou que o horário do expediente das repartições públicas do Poder Executivo Estadual vai ter alteração nos dias em que os jogos da seleção brasileira aconteçam de manhã. Vamos deixar o Wesley Cunha seguir com essa informação ao vivo aqui no Bom Dia, Wesley. Isso aí, Frigo, Claudinha, bom dia para vocês, para quem nos acompanha, muito bom dia também. Pois é, início da Copa do Mundo Feminina. A estreia do Brasil vai ser na próxima segunda-feira, dia 24, contra o Panamá. E claro que a gente está aqui na torcida, né? Essa semana o governo federal emitiu uma portaria deixando como facultativo o horário do expediente dos servidores públicos. No Paraná, o governo do estado também emitiu um decreto em relação a esse assunto, né? Sobre o horário das repartições públicas aqui no Paraná em dias de jogos do Brasil. E aí fica da seguinte maneira, olha. Quando o jogo for no início às 7 da manhã, o expediente vai ser das 10 da manhã até às 6 da tarde. Para os jogos com início às 8 da manhã, o expediente vai ser das 11 da manhã até às 6 da tarde. Jogos em outros horários, o expediente também pode mudar. Alguns municípios da região metropolitana já se pronunciaram. Por exemplo, São José dos Pinhais e Pinhais vão seguir esse horário que vocês viram aí no decreto estadual. Em Rio Branco do Sul, o expediente na segunda-feira vai ser da 1 da tarde até às 6 da tarde. E na quarta-feira, do meio-dia até às 5 da tarde, claro, serviços essenciais são mantidos. Curitiba ainda não se pronunciou sobre isso, mas claro que as pessoas que estão nos acompanhando, muitas delas podem se perguntar, mas e nas empresas privadas, como que vai acontecer? Então a gente convidou aqui a advogada Natália Guazelli para tirar essas dúvidas para a gente. Natália, a gente viu ali, né, decretos do governo federal, do governo estadual. As empresas privadas são obrigadas a liberar os funcionários? Não existe, por conta desses decretos e portarias, obrigação das empresas do setor privado em fazer essa liberação dos seus funcionários. É uma faculdade da empresa. Tá certo. Agora, se a empresa liberou o funcionário, ela pode descontar aquele período que o funcionário esteve fora? Se ela liberou numa condição de que não fosse feita a compensação dessas horas, não é possível fazer o desconto. No entanto, se o acordo entre a empresa e o empregador e a empresa seja no sentido de que ela tenha que repor essas horas e o funcionário não fizer a correta reposição, então pode ser feito o desconto dessas horas não trabalhadas. Agora colocou uma TV lá no local de trabalho, né? Para a galera assistir, eles fazem aquela pausa dentro do ambiente, né? Dentro da empresa, eles podem descontar também? Nesse caso, eu entendo que não é cabível o desconto, porque o funcionário está à disposição da empresa e por uma questão de harmonia no ambiente de trabalho, então ele está disponibilizando a televisão. Então, nesse caso, eu compreendo que não é caso de desconto. O empregado pode trabalhar ali normalmente assistindo aos jogos concomitante. Ali um olho no trabalho, um olho na TV, né? Exatamente. Tá, mas isso precisa ficar muito claro, então, dentro da empresa. Exatamente. A recomendação é que todo acordo que for feito seja feito de forma escrita, se possível, né? Com todas as regras mais claras, da forma mais clara possível. E, inclusive, se houver esse combinado em relação à compensação das horas, que isso seja feito por escrito, inclusive como que o funcionário vai repor essas horas. Agora, imaginando um outro cenário, né? Vamos supor assim, o funcionário não foi liberado, mas aí foi provado que ele faltou naquele dia do jogo e por causa do jogo, e ele não foi, né? Ele faltou mesmo não sendo autorizado. Isso, claro, pode dar algum problema para esse funcionário. Exatamente, essa é uma situação séria. Se o funcionário faltou naquele dia, não tem um atestado comprovando alguma questão de saúde, a empresa pode sim fazer o desconto do dia não trabalhado ou das horas. Inclusive, a depender do histórico desse funcionário, é cabível a penalidade de advertência, a depender, como eu falei, do histórico, uma suspensão e até mesmo uma justa causa. Então, é uma situação bem séria. Agora, para aquela empresa, né, que na Copa masculina liberou e agora na Copa feminina não liberou, também é um momento de rever isso? Isso, nós entendemos que há uma possibilidade, uma oportunidade para revisar essa cultura interna, né? Considerando que na Copa do Mundo masculina gerou toda uma comoção, muitas empresas fizeram campanhas para liberar os seus funcionários, a mulherada com certeza gostaria de ter essa equidade em relação a essa Copa do Mundo feminina. Tá certo, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Bom Dia Paraná. Então é isso, viu, Frigo? Então as informações aí para quem é servidor público aqui do estado e também para quem trabalha numa empresa privada. E, claro,